É muito comum ver as pessoas empregarem os termos de ética e moral como se fossem expressões sinônimas. Porém, apesar de estarem intimamente relacionados, há profundas diferenças entre os dois. E de uma forma mais sucinta, nós podemos definir a moral como sendo um conjunto de normas de conduta consideradas válidas para uma sociedade e que pressupõe a obediência de seus membros aos costumes recebidos pela tradição cultural. Já a ética não é um conjunto de normas, mas a reflexão crítica acerca dos valores morais. Ética não é um saber acabado. Ética não é uma tabela pronta. Uma tabela das condutas elencadas, todas as condutas humanas em duas colunas. Pode, não pode, pode, não pode. E o professor de ética, aquele que talvez tenha decorado a tabela. Partimos da premissa de que essa tabela não existe e, se existisse, ela estaria caduca no dia seguinte. Porque no dia seguinte estaríamos diante de situações inéditas que teriam tornado a tabela obsoleta. Razão pela qual acreditamos que ética tem a ver com liberdade. A possibilidade que temos de escolher como queremos conviver. A ética parte de uma premissa. A nossa convivência pode ser diferente do que ela é. E, portanto, a nossa convivência pode ser melhor do que ela é. A ética é a inteligência compartilhada a serviço do aperfeiçoamento da convivência. As formigas, por exemplo, também convivem, mais intensamente do que nós, talvez. E todos sabemos como as formigas convivem. Quase todas elas trabalham 24 horas, 2 ou 3 não fazem nada e ficam com tudo. Estranhíssima a convivência entre as formigas. Só que no caso do formigueiro tem que ser assim. As formigas são regidas pela sua natureza, são escravas do seu instinto e não podem conviver diferentemente. Um formigueiro na Idade Média funcionava como funciona um formigueiro hoje. Mas no nosso caso, por mais que não possamos nos orgulhar muito da nossa convivência, temos um alento. Ela pode ser diferente do que ela é. E cabe a nós a tarefa de refletir, de pensar conjuntamente, de argumentar dentro de um grande espaço de diálogo para aperfeiçoá-la dia a dia, para que amanhã seja melhor do que hoje. Ética é porque há liberdade. Se abrirmos mão da liberdade de fazer a sociedade que queremos, teremos também aberto mão da ética. A vida em sociedade somente é possível na medida em que os homens se sujeitam a viver sobre normas que regulamentem o seu comportamento. A moral e o direito, respeitadas suas particularidades, cumprem essa função. No entanto, é preciso ir além. É preciso refletir acerca da dignidade humana, pois normas, apesar de necessárias ao convívio social, podem também atentar contra a condição humana. As normas, além de regulamentarem a vida social, impactam diretamente na dignidade do ser humano. E é sob o prisma dessa dignidade que serão conduzidas as reflexões sobre o tema da ética. O Linto Pegoraro, um estudioso da moral, identifica 3 grandes paradigmas que, a partir da preocupação com a dignidade humana, nortearam as reflexões éticas ao longo de seus 2.500 anos de existência. E são eles. O primeiro paradigma é o metafísico-teológico e abrange as reflexões éticas realizadas na Idade Antiga, realizadas por gregos e romanos, e também no período medieval. Nesse paradigma, a dignidade humana é colocada na racionalidade, ou, no caso medieval, na santidade. Já o segundo paradigma é o racionalista, e está situado na Idade Moderna, e colocava a dignidade humana na liberdade e na autonomia do indivíduo. O terceiro paradigma é o construtivista, e se inicia na Idade Contemporânea e coloca a dignidade humana nos direitos humanos,
nas formas de vida não humanas e no meio ambiente. E esses 3 paradigmas serão o objeto de nossa discussão. Sendo a ética a reflexão crítica acerca dos valores morais, apresentarei a contribuição de alguns filósofos de cada um desses paradigmas, para exemplificar e diferenciá-los uns dos outros. Paradigma metafísico-teológico. Antes de mais nada, o que é metafísica? Metafísica é uma palavra que tem origem grega e que pode ser entendida como aquilo que está além da física. Meta significa além, depois de, e physis significa física ou natureza. Metafísica é um ramo do conhecimento ligado à filosofia e que busca uma compreensão da essência das coisas, daquilo que faz as coisas serem como são. Para Immanuel Kant, lá no século XVIII, no seu livro Fundamentos da Metafísica dos Costumes, ele afirma que a metafísica é uma disciplina do pensamento que pretende estar acima da experiência sensível. Reflexão que levou o filósofo Kant a conceber um importante tratado de moral apoiado nessa perspectiva. Kant defendia que a metafísica é como um terreno em que os combates da razão são constantemente travados. E dentro do paradigma metafísico-teológico, quem são os pensadores que melhor encarnaram esse aspecto metafísico da reflexão ética lá na antiguidade? E dentre esses filósofos, vamos começar com os sofistas. Retomando a frase de Protágoras, um sofista, um filósofo sofista, de que o homem é a medida de todas as coisas, e aplicando-a à compreensão da origem das normas morais, obviamente podemos concluir que, para ele e seus pares, as normas morais encontram sua existência nas convenções sociais. Dito de outra forma, são os homens, a partir da sua convivência social, que definem que condutas são moralmente boas ou más, justas ou injustas, certas ou erradas. Essa perspectiva dos valores explica, por exemplo, por que os valores mudam de uma sociedade para outra numa mesma época e de uma época para outra numa mesma sociedade. Afinal, são as sociedades compostas por diferentes homens e diferentes contextos políticos, sociais, culturais e econômicos. Isso explica por que a escravidão era moralmente aceita nos séculos XVI e XVII, no auge da economia mercantilista, e condenável numa sociedade capitalista. Afinal, numa sociedade de consumo, é mais interessante o trabalho assalariado que o trabalho escravo. Outro filósofo, dentro dessa perspectiva metafísica das reflexões éticas, merece também destaque o Sócrates, que, ao contrário do relativismo dos sofistas, que acreditavam serem os valores morais e o bem resultado das convenções sociais, como nós já vimos, o Sócrates acreditava na existência de leis naturais, leis imutáveis e universais, que não dependem das convenções sociais, que não dependem da vontade dos homens. Segundo Sócrates, o agir de forma moralmente correta é consequência da virtude. E essa se identifica com a sabedoria, da mesma forma que o vício vai encontrar na ignorância a sua razão de ser. Seguindo essa linha de raciocínio, só pode agir moralmente bem aquele que conhece o bem. Só se pode agir justamente quando se sabe o que é justiça. Da mesma forma que só se pode ser músico se se sabe o que é música. Para Sócrates, para se viver bem, é imprescindível o conhecimento, pois o bem possui uma realidade que lhe é própria e que só pode ser atingida com o aperfeiçoamento da razão. O bem,
o agir moralmente correto, para Sócrates, independem do arbítrio humano. Não são relativos, como afirmavam os sofistas. Não mudam de uma época para outra, não mudam de uma sociedade para outra, mas possuem uma realidade própria que deve ser buscada com a razão. Aristóteles é outro que se dedicou à reflexão ética. Aristóteles, que viveu entre 384 e 322 a.C. Vejamos o que pensa Aristóteles a respeito da ética. As reflexões de Aristóteles sobre ética, elas se encontram em seu livro Ética a Nicômaco, obra composta de 10 livros que o filósofo dedicou ao seu filho Nicômaco. Ela revela a preocupação de um pai com a educação e a felicidade de seu filho. A felicidade é, portanto, o tema central, pois é o fim último que todos os homens buscam atingir ao longo de sua existência. Mas antes de continuarmos nosso estudo sobre ética em Aristóteles, vamos assistir a um curto vídeo sobre a biografia do filósofo e alguns dos principais conceitos desenvolvidos por ele. Diferente de Sócrates e Platão, o filósofo Aristóteles não nasceu em Atenas, mas em Estagira, na Macedônia, e morreu aos 62 anos. Conhecido como Estagirita, era filho de Nicômaco, médico e amigo do rei Aminta II da Macedônia. E beneficiou-se dessa amizade paterna, escolhido mais tarde tutor do neto de Amintas, filho de Felipe, Alexandre Magno. Aos 18 anos, Aristóteles mudou-se para Atenas, atraído pela Academia de Platão, onde foi brilhante aluno e professor de retórica por 2 décadas até a morte de seu mestre. Em 335 a.C., seu discípulo Alexandre subiu ao trono e Aristóteles voltou a Atenas para fundar a sua própria escola, o Liceu, também chamado de Escola Peripatética ou Peripatos. Peripatos designava os jardins do Liceu, onde Aristóteles ministrava suas aulas enquanto caminhava com seus alunos denominados peripatéticos, isto é, os que passeiam. A Academia de Platão estimulava o ensino da matemática. O Liceu de Aristóteles focava as ciências naturais, oferecendo aos alunos, inclusive, um museu com acervo de fauna e flora das longínquas regiões conquistadas por Alexandre. O Liceu contava ainda com uma das maiores bibliotecas do seu tempo, paradigma da célebre Biblioteca da Alexandria. Criador de uma linguagem técnica ainda contemporânea, Aristóteles foi o grande sistematizador, categorizando, classificando, ordenando os conhecimentos de biologia, zoologia, física, história natural, poética, psicologia, a ética, teoria política, estética e metafísica. Aristóteles escreveu 120 obras, das quais sobreviveram 40, com destaque para 7. A metafísica, princípios básicos de sua doutrina filosófica; a ética a Nicômaco, sua concepção de moralidade e da virtude da moderação; o órganon, do grego instrumento, sobre lógica, 6 volumes, entre outras coisas, abordando as categorias e os silogismos com suas duplas premissas; a física, sua concepção de mundo e de como é possível conhecê-lo através das causas dos fenômenos; a poética, fundamentos da estética e o conceito de catarse, purificação via descarga emocional provocada pela tragédia dramatúrgica; a retórica, segundo ele, a outra face da dialética; e, finalmente, a política, organização social para a felicidade, uma vida de prazeres, mais uma vida de honra, mais uma vida de filosofia. Aristóteles foi um crítico da teoria das ideias. Ele não acreditava no mundo de ideias à parte, com as formas ideais das coisas, nem que o que se via no mundo real fosse cópia imperfeita ou simulacro de um mundo das ideias. Para ele, as ideias das coisas estavam justamente dentro das coisas, nas suas próprias características.
Ao contrário de Platão, ele entendia que a ideia cavalo, por exemplo, era um conceito criado pelos homens. Criado, aliás, depois da experiência de observar um bom número de cavalos, e não antes. Diferente de seu mestre, Aristóteles considerava os 5 sentidos preciosas fontes de informação para os homens e animais. A diferença é que os humanos raciocinam, isto é, usam as informações captadas pelos sentidos para inferir, generalizar e, principalmente, para comunicar suas descobertas aos outros. Graças à linguagem, muito importante para Aristóteles, pois permite transmitir o conhecimento de geração a geração. Quando alguém diz, por exemplo, a parede da sala de aula é branca, só essa descrição da característica do objeto já revela 2 habilidades. Uma, da percepção visual, outra, da percepção mental. Revela, na mesma parede, o igual e o diferente. Parede indica que eu conheço outras paredes, por isso sei que esta é uma delas. Branca indica que existem outras cores de parede. Por isso digo, esta parede, a da sala de aula, é branca e não azul. Com seu espírito de bibliotecário da natureza, Aristóteles constatou que todos os seres do mundo têm semelhanças entre si, que a natureza apresenta padrões e que dentro desses padrões há uma hierarquia dos seres. Ele descobriu que tudo que existe se classifica em vivo, animado, e em não vivo, inanimado. Os vivos se dividem em animais e vegetais, e os animais, por sua vez, em racionais e irracionais, etc, etc. Graças à determinação das propriedades em comum a grupos de seres, pode-se conhecer, segundo Aristóteles, a essência dos seres, e distinguir o que é essencial, isto é, o que não muda nunca, como racionalidade, por exemplo, do que é acidental, isto é, pode mudar, que não afeta a essência. Cabelo cacheado, por exemplo, acidental. Esta metodologia aristotélica de agrupar por semelhanças e diferenças serve até hoje de base para a produção do conhecimento, especialmente nas ciências naturais. Aristóteles entendia que todas as coisas da natureza têm a possibilidade de concretizar determinada forma, que a substância das coisas se esforça por concretizar uma possibilidade, o potencial que lhe é inerente. Assim, para o filósofo, toda mudança na natureza é uma transformação da matéria de potencial para real. Por exemplo, o ovo e a galinha. Um ovo de galinha tem o potencial de virar uma galinha e jamais será um ganso. Não é inerente ao ovo de galinha vir a ser um ganso. Dessa forma, na metafísica de Aristóteles, tudo é movido por uma força que efetiva a potencialidade dos seres. Tudo é movido pelo motor primeiro, que é imóvel. Você observará que retomarei algumas colocações feitas no vídeo, que acabou de assistir sobre Aristóteles. Vejamos. Para o filósofo, toda ação humana é finalista, o que coloca a reflexão ética na esfera do saber prático, pois busca estabelecer a melhor forma de agir para atingir um determinado fim. O homem, por ser dotado de razão, é consciente de suas ações, o que significa que ele age buscando atingir resultados. Por exemplo, a ação de se afastar de uma cobra venenosa tem como finalidade a preservação da vida. A ação de beber água tem como finalidade matar a sede. A ação do pedreiro em assentar tijolos é levantar uma parede. A racionalidade, além de diferenciar o homem dos animais e das coisas, é uma especificidade distintiva que lhe permite não apenas estar no mundo, que permite ao homem não apenas estar no mundo, mas também de refletir sobre sua existência e estabelecer finalidades em suas ações. Os leões são animais predadores e agem conforme seus instintos. Da mesma forma, agirão no passado e agirão no futuro. O homem, porém, transcende ao instintivo. O homem é capaz de fazer escolhas, criar diferentes modos de organização sociopolíticas, pode transformar a natureza por meio do trabalho
e tudo para atender às necessidades que são socialmente construídas, visando uma vida feliz. O homem, por ser racional e por estar acima da condição meramente instintiva, é um ser de liberdade e, como tal, é o único a poder atribuir conscientemente finalidades à sua existência social. E essa é a razão e a importância da reflexão ética. Orientar o homem na definição de seus fins e nas ações necessárias para atingi-los. Todo homem, por ser livre, é irracional, é, portanto, singular, é único. O que significa dizer que cada um define a sua finalidade. Mas, ao mesmo tempo em que são singulares, os homens têm algo em comum: a felicidade como um bem maior. Aristóteles, porém, não fazia uso da palavra felicidade. Em lugar dela, utilizava a expressão eudaimonia, que, traduzindo, seria a condição de desenvolvimento pleno das potencialidades individuais. E, nesse sentido, a felicidade seria a meta de vida de todo ser humano. Apesar de a felicidade ser um ponto de tangência entre os homens singulares, por serem singulares, deduz-se que cada qual, em função da educação e dos valores que recebeu, possua sua ideia individual de felicidade. Vamos ver alguns exemplos. Primeiro, alguns homens podem colocar sua felicidade no acúmulo de riquezas e na posse de bens materiais. E não são poucos que fazem isso. Segundo, outros acreditam que a felicidade está no desfrute dos prazeres mundanos, como os da sensualidade. Terceiro, outros ainda que está na glória e honra conferidas pelo poder político. Do ponto de vista social, entender qualquer dessas alternativas como condição de felicidade é colocar em risco a felicidade dos outros. A concentração de riquezas, ela pode gerar desigualdades e injustiças sociais. O mero desfrute dos prazeres mundanos pode conduzir à promiscuidade. E o poder pelo poder pode se converter em perda da virtude política, intolerância e violência. O próprio Aristóteles vai ponderar sobre cada um desses entendimentos acerca do que é felicidade e se realmente são condição de uma vida feliz. Acerca da riqueza, afirma ele, que ela não pode ser tomada como um fim em si mesma. Sua razão de existir, a da riqueza, é o lucro, ou como meio para se obter algo que se deseja comprar, como, por exemplo, um carro de luxo. Sendo a felicidade um fim, não se pode tratar a riqueza como nada mais que um meio. Em outras palavras, a riqueza em si não pode gerar felicidade. Ela é apenas um meio. Os prazeres da sensualidade, também no entendimento dele, não trazem felicidade, pois nunca haverá saciedade. Buscar neles a felicidade é se deixar seduzir por instintos inferiores e animalescos. Diz o filósofo que honra e glória são bens exteriores aos homens. Para existirem, precisam ser conferidos por outros. Não dependem do indivíduo. O verdadeiro bem é algo que não pode depender de fatores externos. Deve ser algo que, uma vez atingido, se torna individualmente inalienável. Mas o que seria para Aristóteles a felicidade? Já que nenhuma dessas três coisas que os homens constantemente buscam não trazem felicidade. O que significa para ele atingir a eudaimonia? Vejamos o que ele mesmo diz em seu livro Ética a Nicômaco. Se a felicidade é atividade conforme a virtude, será razoável que ela esteja também em concordância com a mais alta virtude.
E essa será a do que existe de melhor em nós. Quer seja a razão, quer alguma outra coisa, esse elemento que julgamos ser o nosso dirigente e guia natural, tomando a seu cargo as coisas nobres e divinas, e quer seja ele mesmo divino, quer apenas o elemento mais divino que existe em nós, sua atividade, conforme a virtude que lhe é própria, será a perfeita felicidade. Vamos lembrar do vídeo do Aristóteles. No final dele, o narrador deixa entendido que tudo o que há no mundo, que cada ser possui potencialidades que lhe são próprias. O ovo de galinha tem potencialidade para ser uma galinha e não um ganso. E ao se tornar galinha, atualizou ou realizou a sua potencialidade. A semente de girassol, ela tem potencialidade para ser um girassol e não um pessegueiro. E assim com todas as coisas. Da mesma forma, o homem possui sua potencialidade. E ela está relacionada à capacidade racional. Afinal, a razão é o principal elemento que distingue o homem de todos os demais seres. Mas vamos continuar aqui a leitura do Aristóteles. Porque, em primeiro lugar, essa atividade é a melhor, pois não só é a razão a melhor coisa que existe em nós, como os objetos da razão são os melhores dentre os objetos cognoscíveis. E, em segundo lugar, é a mais contínua, já que a contemplação da verdade pode ser mais contínua do que qualquer outra atividade. E pensamos que a felicidade tem uma mistura de prazer. Mas a atividade da sabedoria filosófica é reconhecidamente a mais aprazível das atividades virtuosas. Pelo menos, julga-se que seu cultivo oferece prazeres maravilhosos pela pureza e pela durabilidade. E é de supor que os homens que sabem passem o seu tempo de maneira mais aprazível do que os que indagam. O filósofo quer dizer que, para ser feliz, devemos cortar os laços com os prazeres do mundo? Que devemos viver uma vida de ermitão? Só que dentro de uma biblioteca, lendo e estudando durante todo o tempo que tivermos? A resposta é não. Mas então o que ele exatamente quer nos dizer? Vamos continuar a leitura do Aristóteles. E dir-se-ia também que esse elemento, a razão, é próprio do homem, já que é a sua parte dominante e a melhor dentre as que o compõem. Seria estranho, pois, que não escolhesse a vida do seu próprio ser, mas a de outra coisa. E o que dissemos atrás tem aplicação aqui. O que é próprio de cada coisa é, por natureza, o que há de melhor e de aprazível para ela. E, assim, para o homem, a vida conforme a razão é a melhor e a mais aprazível, já que a razão, mais que qualquer outra coisa, é o homem, donde se conclui que essa vida é também a mais feliz. Você já deve ter ido a uma loja de tintas e visto uma grande variedade de pincéis. Uns são para pintar rodapés, outros para pintar detalhes em uma pequena escultura, outros maiores para pintar paredes. Todos são pincéis e todos servem para pintar. Mas se você utilizar o pincel próprio para detalhes, para pintar uma parede imensa, não estará usufruindo, tirando daquele pincel o que ele tem de melhor a oferecer. O mesmo vale para a utilização de um pincel grande de parede, para pintar detalhes de uma escultura. Não estará tirando daquele pincel o que ele tem de melhor a oferecer. Que conclusão nós podemos tirar a partir disso? Aqueles que possuem conhecimento das coisas poderão tirar delas o que elas têm de melhor a oferecer. Dito de uma outra forma, o pintor, ele sempre vai oferecer uma pintura de melhor qualidade do que a de alguém que não entende nada de pintura. Porque o pintor, por ter conhecimento, ele vai fazer uso melhor dos materiais que ele tem à sua disposição, diferentemente de alguém que não conhece absolutamente nada de pintura.
Para Aristóteles, a sabedoria por si só já é sublime, mas ele mesmo considera o uso de coisas externas como condição de uma vida feliz. Diz o Aristóteles em outro trecho de Ética a Nicômaco. E, no entanto, como dissemos, ela, a felicidade, necessita igualmente de bens exteriores, pois é impossível, ou pelo menos não é fácil, realizar atos nobres sem os devidos meios. Em muitas ações, utilizamos como instrumentos os amigos, a riqueza e o poder político. E há coisas cuja ausência empana a felicidade, como a nobreza de nascimento, uma boa descendência, a beleza. No entanto, é fundamental para uma vida feliz saber tirar desses bens o que eles têm de melhor a oferecer, não querer tirar deles o que não possuem, ou querer tirar deles mais do que são capazes de oferecer. Para a realização dessa tarefa e, consequentemente, viver uma condição de eudaimonia, a contemplação da verdade é imprescindível. A ética aristotélica tem a contemplação da verdade como condição do agir humano virtuoso, na realização de um bem maior, que não poderia ser outro que não a construção de uma polis, da cidade, cuja convivência política seria pautada pela justiça. Outra corrente filosófica importante dentro do paradigma antigo, dentro do paradigma metafísico, é o hedonismo. O hedonismo vem da palavra grega hedoné, cujo significado remete à ideia de prazer. Hedoné, na mitologia grega, era a deusa do prazer. Hedonismo é a doutrina moral que afirma ser o prazer, condição de satisfação dos desejos do corpo ou do espírito, o fator determinante do valor moral das ações. Ou seja, para os hedonistas, o bem se encontra no prazer. E é o que devemos buscar em nosso agir. Os principais representantes dessa doutrina, que surgiram entre os séculos 5 e 4 a.C., são o Aristipo de Cirene, o Demócrito de Abdera e o Epicuro de Samos. Vejamos o Aristipo de Cirene, o que ele dizia. Foi discípulo do Sócrates, e do mesmo modo que seu mestre, ele interessou-se pela investigação da ética. Para o filósofo cirenaico, a finalidade de toda ação deveria ser o gozo dos prazeres imediatos. Alertava, porém, que sobre eles deveria existir um controle racional, pois, caso contrário, o indivíduo poderia se tornar perniciosamente dependente e, consequentemente, refém dos prazeres. Pode-se afirmar que a sociedade capitalista é hedonista, na medida em que se associa a capacidade de consumo ao prazer. As pessoas trabalham não apenas para ter o necessário para viver confortavelmente. Não basta possuir um bom automóvel. É preciso que esse automóvel seja luxuoso. Não basta ter uma casa confortável e que atenda plenamente às necessidades de seus moradores. É preciso que essa casa seja uma mansão. O mesmo se pode dizer da busca promíscua pelo prazer sexual que alimenta o mercado de prostituição, inclusive a infantil. A lógica moral do sistema capitalista é o hedonismo, pois sem o desejo de consumir, pelo prazer que a posse das coisas proporciona, simplesmente não haveria capitalismo. Outro filósofo importante dentro dessa lógica do hedonismo é o Epicuro de Samos. O Epicuro, apesar de sua concepção ética estar vinculada também ao hedonismo, afirmava que os prazeres relacionados aos sentidos são muitas vezes responsáveis por perturbações da alma e dor física. Mas vejamos o que o próprio Epicuro fala a respeito disso. Diz ele: chamamos ao prazer princípio e fim da vida feliz. Com efeito, sabemos que é o primeiro bem, o bem inato, e que dele derivamos toda a escolha ou recusa, e chegamos a ele valorizando todo o bem com o critério do efeito que nos produz.
Nem a posse das riquezas, nem a abundância das coisas, nem a obtenção de cargos ou poder produzem a felicidade e a bem-aventurança. Produzem-na a ausência de dores, a moderação nos afetos e a disposição de espírito que se mantenha nos limites impostos pela natureza. Não que o Epicuro despreze os prazeres materiais. O problema é que nem sempre os homens sabem usufruí-los com a moderação que somente a razão pode propiciar. Ingerir bebidas alcoólicas, saborear uma boa comida, são sim prazeres. E não há mal algum em desfrutar deles. Mas beber demais faz com que a pessoa perca a noção da realidade ou sofra os efeitos de uma ressaca. Comer é prazeroso, mas comer demais pode causar uma indigestão. Mas continuemos aqui a leitura do Epicuro. Quando dizemos então que o prazer é fim, não queremos referir-nos aos prazeres dos intemperantes ou aos produzidos pela sensualidade, como creem certos ignorantes, que se encontram em desacordo conosco ou não nos compreendem, mas ao prazer de nos acharmos livres de sofrimentos do corpo e de perturbações da alma. Apesar do Epicuro não condenar o usufruto moderado dos prazeres do corpo, ele deixa muito claro a supremacia dos prazeres espirituais. Por exemplo, o prazer proporcionado pela relação amorosa é um bem, mas o ciúme que pode se originar dessa relação é uma perturbação da alma. Possuir uma casa ou um carro confortáveis é um bem, mas quando passo a invejar a casa e o carro do outro, que são melhores que os meus, o apego aos bens materiais se transforma numa perturbação da alma. Para concluir, vamos tomar mais uma citação de empréstimo do Epicuro. Por conseguinte, cada um dos prazeres possui, por natureza, um bem próprio, mas não se deve escolher cada um deles. Do mesmo modo, cada dor é um mal, mas nem sempre se deve evitá-las. Convém então valorizar todas as coisas de acordo com a medida e o critério dos benefícios e dos prejuízos, pois que, segundo as ocasiões, o bem nos produz o mal, e em troca, o mal, o bem. Como acabamos de ver, para os hedonistas, o bem se encontra nos prazeres. Mas não são todos os filósofos da antiguidade que partilham dessa mesma convicção. Dentre eles, podemos citar os filósofos estoicos, que estão ligados, portanto, ao estoicismo. A doutrina dos estoicos, ela está, de certa forma, também relacionada aos prazeres. Só que, ao contrário dos hedonistas, os estoicos são portadores de um ethos que despreza os prazeres em geral, entendendo que eles são a causa de muitos males. O estoicismo constitui-se numa corrente filosófica fatalista, em que não resta ao homem outra alternativa a não ser viver conforme a natureza, o que implica em eliminar as paixões. Dentre seus principais representantes estão Zenão de Sítio, Marco Aurélio, que foi imperador romano, que viveu entre 121 e 180 d.C., e o também romano Sêneca, que viveu entre o ano 4 e o ano 65 d.C. Para ilustrar a concepção ética dos estoicos, eu vou lhe apresentar um pequeno texto do filósofo Sêneca. Diz o Sêneca: estamos todos ligados à fortuna. Para uns, a cadeia é de ouro e frouxa, e para outros é apertada e grosseira. Mas que importa? Todos os homens participam do mesmo cativeiro, e aqueles que encadeiam os outros não são menos algemados. As honras prendem este, a riqueza aquele outro. Este leva o peso de sua nobreza, aquele o de sua obscuridade. Um curva a cabeça sob a tirania de outrem, outro sobre a própria tirania. A este, sua permanência no lugar é imposta pelo exílio, aquele outro pelo sacerdócio.
E conclui o Sêneca: toda a vida é uma escravidão. Como você pode notar pela leitura do texto, independente de alguém ser pobre ou rico, de ter mais facilidade de acesso aos bens materiais ou não, o fato é que todos nós estamos destinados a uma vida que nos aprisiona aos problemas do mundo. O pobre sofre pela escassez, já o rico pelo excesso de riqueza. Uma pessoa humilde nunca vai correr o risco de um sequestro exigindo resgate. Pode transitar pela rua com tranquilidade, diferentemente de uma pessoa famosa e afortunada, pois até que ponto as pessoas que dela se aproximam não estão com más intenções. Já os problemas de saúde, como a dengue ou de um infarto, ou agora como o coronavírus, não escolhem classe social, atingem as pessoas indistintamente. E continuou Sêneca: é preciso, pois, acostumar-se à sua condição, queixando-se o menos possível e não deixando escapar nenhuma das vantagens que ela, a vida, possa oferecer. Nenhum destino é tão insuportável que uma alma razoável não encontre qualquer coisa para consolo. Vê-se frequentemente um terreno diminuto prestar-se, graças ao talento do arquiteto, às mais diversas e incríveis aplicações. E um arranjo hábil torna habitável o menor canto. Para vencer os obstáculos, apela à razão. Verás abrandar-se o que resistia, alargar-se o que era apertado, e os fardos tornarem-se mais leves sobre os ombros que saberão suportá-los. O filósofo romano ensina que reclamar dos problemas da vida só os torna ainda piores. Se uma pessoa perde o emprego, ela tem duas possibilidades imediatas. Pode aceitar essa imposição da vida com impassibilidade e buscar outro emprego, ou pode querer se afundar em reclames e na bebida. Mas se optar por reclamar e ficar reclamando e bebendo, não estará agindo racionalmente e provavelmente vai piorar ainda mais o seu infortúnio. Vejamos agora, dentro do paradigma metafísico-teológico, os pensadores medievais. Portanto, vamos continuar nesse paradigma metafísico-teológico, mas dando uma ênfase maior ao seu aspecto teológico, dentro do período medieval.